muito costume de dar títulos às mensagens que eu prego, mas quando eu estava, como eu dizia, eu estava sentado na igreja, Deus começou a falar ao meu coração sobre esta palavra, e o Senhor me deu um tema para a mensagem que Ele me concedeu, que é a igreja que odeia a Jesus. Quando Jesus ele diz para o seu discípulo que o mundo o aborrece ou o odeia, essa é uma palavra atemporal, ou seja, é uma palavra que não estava presa a um tempo específico. O mundo odeia Jesus, porque Jesus é a verdade. O sistema do mundo odeia Jesus, desde quando Jesus se manifestou na terra. Mas quem era o mundo da época de Jesus, que ele disse assim, o mundo, na época que ele estava entre os discípulos, entre os homens, quem era esse mundo que Jesus falou assim, o mundo me aborrece? Será que Jesus estava falando de Roma? Porque no tempo de Jesus, Israel era um povo que servia a Roma, era tributário de Roma. Mas se você ler na Bíblia, Jesus, ele não teve grandes problemas com os romanos. Até mesmo quando Jesus foi entregue a Pilatos, Pilatos mesmo, ao examinar Jesus, não viu em Jesus culpa que fosse digna de morte. Jesus não teve problema com os romanos. Existem duas pessoas na Bíblia que Jesus testificou que a sua fé era grande. Uma delas era um romano, aquele centurião romano que Jesus falou assim, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Será então que Jesus estava falando que o mundo que naquela época o aborrecia eram as outras nações estrangeiras? A outra pessoa que Jesus testificou que tinha uma grande fé, ela era uma mulher cananeia. Era uma mulher que veio, era uma mulher estrangeira que veio gritando atrás de Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente demoniada. E eu creio que os irmãos conhecem a história. Aparentemente Jesus demonstrou um certo descaso com aquela mulher. Os discípulos olharam para ela com aquele olhar de reprovação, pedindo até mesmo que Jesus despedisse aquela mulher. E quando Jesus resolve dar atenção àquela mulher, ele usa uma expressão que parece que Jesus está humilhando aquela mulher. Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos? Jesus poderia usar uma expressão diferente. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos estranhos? Manteria aquela mulher no mesmo patamar. Mas ele colocou um patamar abaixo, do pão dos filhos aos cachorros. Não é lícito pegar o pão dos homens e dar aos animais? Mas era um costume dos cachorrinhos, como é hoje, comer na mesa, nas migalhas dos seus senhores. E muitos no lugar daquela mulher teriam se ofendido, mas ao invés disso ela se humilhou diante do Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o que Jesus diz para aquela mulher? Mulher, grande é a tua fé. Então não foi com Roma nem com as nações ao redor que Jesus teve problema. Mas quais foram os maiores opositores de Jesus enquanto ele estava ali? Aqueles que deveriam amá-lo. Jesus vai dizer a palavra de Deus. O Senhor diz aqui no livro de João, ainda no livro de João, não precisa ler não. No capítulo 8, 42, Jesus dizendo para os escribas, para os fariseus, Jesus diz assim, eles diziam que amavam a Deus. E Jesus em João 8, 42 falou para eles, se vocês amassem a Deus, vocês também me amariam. Em João 5, 46 e 47, Jesus mais uma vez debatendo com esse povo. O povo que tinha um conhecimento da palavra, da lei de Moisés. E Jesus falou para eles, se vocês crescem em Moisés verdadeiramente, vocês também creriam em mim. Aquele que inflamou a multidão para gritar, crucificam, foram os anciões do povo, os principais dos sacerdotes. Então as pessoas que tinham o trato da palavra, as pessoas que tinham intimidade com a palavra, que deveriam amar Jesus, foram as pessoas que o odiaram. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes,
E hoje não é diferente. As pessoas que têm obrigação de amar Jesus são as que vêm para a igreja, são as que têm em suas mãos a Bíblia Sagrada, o privilégio. Por que eu falo privilégio? O nosso irmão Afugênio, ele é de Moçambique, na África. Lá em Moçambique tem Bíblia, porque lá se fala português, como nós. Então eles têm acesso à Bíblia. Mas tem tribos da África que não tem Bíblia no seu dialeto, porque além do idioma, existem muitos dialetos pelo mundo. Existe cerca de 2.000 dialetos, 2.000 línguas pelo mundo que não tem uma tradução bíblica da Bíblia. E nós temos esse privilégio de ter a Bíblia em nossas mãos, de poder estar num lugar como esse, cultuando a Deus. Então nós temos obrigação de amar Jesus. Mas muitas das vezes as pessoas que aborrecem Jesus estão em nosso meio, como naquela época. Porque quem ama Jesus quer ter relacionamento com Deus. A igreja que aborrece Jesus não quer ter relacionamento com Ele. Os maiores, os especialistas em relacionamento amoroso, não repare não, irmão, que eu estou sendo curado de um resfriado. As pessoas que são especialistas em relacionamento entre homem e mulher dizem que uma das grandes causas do fracasso de uma relação é a falta de diálogo. Um casal que não tem diálogo tem a tendência ao fracasso.